Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, a TV Futuro tem hoje um momento importante de sua vida, porque traz uma pessoa dessas que eu costumo dizer que é de utilidade pública e que não precisa ser tombada, porque o trabalho que ela faz ao longo da vida é absolutamente notável. Eu sou admirador desta pessoa, que é uma senhora escritora, é uma dona de casa, é mãe e é esposa. E tem feito um trabalho notável em várias áreas. Ela é jornalista, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem uma especialização com direito ambiental, com o ambiente, as coisas do ambiente e com a gestão pública. Em outras palavras, é uma pessoa notável, tão notável que ela e Ricardo, o marido, têm 3 filhas e as 3 se chamam Ana. Cada Ana um pouquinho diferente e cada uma delas, vocês imaginem que sorte, que categoria humana. Uma é engenheira, a outra é advogada, a outra é médica. O que é que você pode querer mais na vida? Ter 3 Anas e cada uma no exercício profissional mais importante da nossa sociedade, entre as profissões básicas. Mas ela é absolutamente diferente na sua vida. Passou um tempo num lugarzinho fechado, em Carnaubais, um lugar chamado Logradouro. Depois, imagine que ela vai para Pendência. De Pendência, ela precisa estudar e teria o ensino, onde teria melhor condição, em Macau. Ia no Pau de Arara, girando para frequentar as aulas. Depois de já casada, é que se forma estudou para direito, mas depois optou pelo jornalismo, que vem exercendo com rara proficiência. Francineide Damasceno Barbosa é a nossa entrevistada de hoje. Absolutamente notável. Ela é escritora, entre os livros dela ressalto a importância, uma que é uma lição de vida que ela trouxe para cá, que é uma biografia de Zeneide, a nossa desembargadora que acaba de sair do tribunal. De certa forma, ela me motivou a fazer com o seu trabalho, este que eu publiquei, foi uma entrevista com Ana Ruth Dantas, que Zeneide deu, que é uma lição de vida. Quem lê este livro, quem vê o livro que Francineide fez sobre a vida dela, aprende a superar obstáculos, a não aceitar dificuldades, a atingir o objetivo, a procurar ser justo e ser feliz. Esta é a obrigação de cada ser humano. Francineide tem uma presença muito forte e já exerceu as funções mais variadas. Atualmente está na Escola da Magistratura, junto com pessoas notáveis, como o desembargador Vivaldo, com o desembargador Amauri. Mas está lá exercendo e lembrando todo um decorrer da sua vida, que ocupou as mais variadas funções, entre as quais a Casa da Criança com Câncer, que ela ajudou, foi voluntária e passou pela presidência e sempre atuou. Mas já conversei muito com vocês sobre esta pessoa, muito pouco, porque é muito para se dizer e muito pouco tempo que a televisão tem para mostrar. Mas a mãe das Anas notáveis, a esposa, a jornalista notável, nós estamos aqui. Bem-vinda entre nós. Obrigada, tanta generosidade, Senhor. Quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui, agradecer ao senhor, que é uma referência tanto no jornalismo quanto no direito, na poesia,
né? E em tantos outros, eu lembro, Luiz Maria Alves, né? Fazia parte com o senhor do Conselho de Cultura, lá na década de 70, e o senhor já era uma referência, então para mim é um prazer enorme estar aqui e estar com vocês todos nesta tarde. Entre outras coisas, Francineide fez um trabalho sobre uma pessoa que não pode ser esquecida, Luiz Maria Alves. Luiz Maria Alves foi o jornalista, durante certo tempo, mais importante do Rio Grande do Norte. Ele formava a opinião pública, diretor superintendente do Diário de Natal e um homem com o destino de ser forte. Veio para cá para trabalhar na Oeste, que era a forma de comunicação inicial da cidade, que era o telegrama, a rapidez da comunicação, e no Diário de Natal ele pontificava. A opinião de Luiz Maria Alves não tinha limite. A cidade aceitava, os políticos aceitavam, muitos bajulavam ele para poder aparecer com alguma coisa, e formou grandes jornalistas do Rio Grande do Norte. Ela fez, e vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes um pouquinho sobre você. Como foi sua vida em Carnaubais? Então, eu morava em Logradouro, que era um distrito de Carnaubais, num sítio, tive uma infância feliz. Apesar de ser pobre, de ser de origem humilde, mas eu digo muito, o pobre de antigamente, e principalmente no interior, era um pobre rico, né? Porque ele tinha uma mesa farta, ele tinha lá, né? Eu digo muito isso para minhas filhas, principalmente. Eu digo, a gente podia não ter o pão, mas a gente tinha macaxeira, a gente tinha batata, a gente tinha o ovo frito. Então, assim, eu tive uma infância feliz, graças a Deus. Mas era uma infância limitada, uma infância onde a gente tinha que dividir o tênis com o irmão, era uma família grande, uma família bem humilde, e aí sim... E aprendi a fazer coisas já na infância? Então, eu acho que eu nasci um pouco assim, sobrevivente, eu digo, porque eu inventava, né? Eu inventava de vender, eu inventava de fazer rifa, eu sempre inventava alguma coisa para ajudar, para ter o meu dinheirinho ali, era pouquinho, mas eu sempre tinha. Minha avó era também assim, uma empreendedora nata, minha avó. Então ela fazia bolos bons, então a casa dela era sempre muito cheia de gente, meu avô sempre naquele rádiozinho lá, ABC, se eu não me engano, era isso. Então, assim, eu tive essa infância aí, saí com 11, 12 anos, morei em Porto do Mangue, meu pai começou a ser presidente de sindicato, então também tem um pouco disso, né? De ver essas minorias e tal. E vocês foram depois para Pendência, que é a cidade de grandes figuras, de grande personalidade, como Manuel Rodrigo de Melo, como Geraldo Queiroz, que é da nossa academia, o outro foi presidente, isso. Zerôncio, grandes figuras humanas de lá. Então, aí eu cheguei em Pendências, menina... E teve o padre Zé Luiz, que também participou lá. Quando eu cheguei em Pendências, o padre Zé Luiz já não estava lá, ali era Padre Lucas, né? Monsenhor Lucas era o Monsenhor Lucas aqui, que é uma figura notável, né? Isso, então lá eu fiz o ginasial, terminando o ginasial no Monsenhor Honório, não tinha segundo grau naquela época em Pendências, então eu tinha que vir de Pau de Arara para Macau. Era um caminhão mesmo? Era. E em cima do caminhão? Em cima do caminhão, aqueles banquinhos lá, só a madeira, tinha uma cobertura, mas aquela estrada ali, Pendências Macau, não tinha muito asfalto, então na hora da chuva aquilo ali deslizava com o carro, a gente tinha que sair do carro, e foi nesse sufoco aí que a gente fiz o primeiro ano unificado no Colégio Padre Penha. E aí foi quando meu pai resolveu voltar para Natal, né? Apesar de eu ter morado muito tempo lá, eu nasci aqui, nasci ali na Lagoa Seca, minha mãe é daqui. E a gente nasce ali, mas na sequência vai morar lá, que meu pai era daquele distrito lá, e foi vereador em Carnaubais, numa época que vereador não ganhava dinheiro, né? Vereador era um conselheiro municipal. Era um voluntário, né? Era um voluntário, assim, de coração mesmo, porque eles tiravam dinheiro do bolso, não recebiam nada. Então, papai começou com o presidente do Sindicato dos Salineiros e na sequência foi vereador pelos distritos ali, né? Aí a gente volta para cá, aqui eu
Fiz o técnico no Alberto Maranhão, ali nas Rocas, que era Isabel Gondim de dia, Alberto Maranhão de noite, o colégio. E aí eu fiz contabilidade, depois... Alberto Maranhão nas Rocas? Alberto Maranhão era o Isabel Gondim à tarde. Isabel Gondim. Né? Que eu fazia o técnico de contabilidade à noite. Que eu ensinei lá, eu comecei ensinando no que chamava-se Acrísio Freire, que hoje tem o nome da praça. O Zequias também pegado foi aí eu fiz lá, ali. professor. Aí na sequência tentei 3 vestibulares de Direito na UF, não passava, ficava sempre na suplência. E já depois de casada com as filhas, o marido incentivou, que é um baita parceiro, estamos juntos aí há 39 anos. E aí eu fiz, no dia não tinha Direito, eu fiz jornalismo e me apaixonei. Mas você ficou sempre ligado ao direito. Sim. Tanto que participou e foi assessora do Tribunal do Eleitoral. Então, eu estou no TJ há 16 anos e 2 destes eu passei no TRE como assessora de comunicação. Então, para mim eu não fiz direito, mas terminei jornalista dentro de uma instituição judiciária que a gente termina, né, utilizando-se muito e vivenciando esse direito de alguma forma. Então, eu fui feliz nisso também, né? Mas na faculdade ainda, eu passei pela Cabugi. Cabugi, você trabalhou Rede Globo? Aí na época da Cabugi, ainda com o doutor Francisco, né? Depois veio o Aloizinho, mas antes com o doutor Francisco, o Aloysio Neto, a gente lá, eu tanto coordenava... Primeiro eu entrei como estagiária, era Delmo Freire, o meu chefe. E na sequência eu coordenei Amigos da Escola, Ação Global, o Domingo na Praça, que era em parceria com a UFRN, né, com a Fierne, esses programas todos. E aí eu fiquei na Cabugi até 2005, 2006. Depois fui convidada para ir para o tribunal. E é isso. Então, por onde eu vou, geralmente tem algum programa social, ambiental junto. Você ficou muito ligada à desembargadora Zeneide, que terminou com a biografia com a sua colega, né? Pois é, eu e a Glácia, né? Eu convidei a Glácia até por ser uma pessoa mais de fora, porque eu, como trabalhei muito tempo com a desembargadora, eu achei muito interessante a história dela. Mas eu sempre dizia para mim mesma, um dia eu vou escrever essa história, mas no dia que ela deixar de ser a minha chefe. E o ano passado, quando ela me perguntou assim, Fran, o que é que a gente faz na minha despedida? Que ela, na hora da entrada dela no tribunal, foi uma entrada triunfal, né? Até porque ela também tem uma história de origem muito dramática, humilde, né? E então, assim, chegar lá, que eu digo muito isso, sabe, doutor Diógenes? Existe uma diferença muito grande entre a pessoa que chega numa universidade naturalmente, porque os pais sempre tiveram condição, sempre lhe deram condição de estudo e tal, e aquela pessoa que teve que batalhar dia a dia para chegar lá, né? Então, a desembargadora é uma dessas pessoas e eu tinha muita vontade de escrever a história Eu queria aproveitar aqui para dizer o seguinte, meu pai, comerciante pequeno em Nova Cruz, tinha 6 filhos, e não era fácil botar meninos 6 para estudar. De maneira que todos nós tínhamos que trabalhar. Na loja, eu aprendi a fazer pacote com 8, 9, 10 anos, talvez. E depois fui caixa, depois ia cilindrar, que era enrolar tecido. Depois fui vendedor e, modesta parte, fui bom vendedor. Tanto que, mesmo quando eu fui entrando na faculdade, com todos nós lutando muito, Daladier e eu, chegamos aqui e eu fui ensinar nos colégios particulares para ajudar no peso que ele carregava, como os outros irmãos todos trabalhando. Isso. E mais, eu fazia um curso deficiente, porque toda segunda-feira eu estava em Nova Cruz para vender na loja, que é o dia da feira. Eu ia num sábado, de trem ou de ônibus, e voltava na segunda noite, depois de ter cumprido a função de trabalhar na loja. Eu penso que isso não forma a gente, dá uma formação, fortalece a maneira de exercer e de resolver problemas.
Dificuldade é uma forma de vencer. É verdade. Não é verdade? É verdade. Eu vejo que nós que tivemos Você que participou lutar- com Zeneide não só lá, mas, por exemplo, com as ações sociais que ela participava, não? Então, lá a desembargadora, ela, além do gabinete, ela coordenava o núcleo de ações e programas socioambientais, que foi instituído por desembargador Oswaldo, né? Na época, quando eu chego no tribunal, eu cheguei convidada porque eu fazia essas coisas lá na Cabugi e desembargador Oswaldo, na época, queria dar visibilidade às atividades do tribunal que não eram atividade fim, que eram além das atividades fins, né? E Oswaldo, eu quero registrar aqui que sempre foi um juiz lutador que fez coisas interessantes, sofreu muito, foi acusado, a meu ver, dentro da minha cabeça, injustamente. Naquela época Ele, Rafael, mas foi um lutador. E acho que merece homenagem à figura humana dos dois. Ele e Rafael também sofreram muito. Naquela época ele foi ela que lançou estabeleceu 32 projetos no tribunal, né? Entre eles Justiça na Praça, Justiça Escola. Então ele começa querendo o quê? Jornalista, com outros, buscar esses projetos que aconteciam no tribunal de forma isolada. Os juízes faziam já muito, doutora Lena fazia Caminhos da Justiça, doutora Fátima Mossoró quer sorrir, doutor José Dantas tinha o Papai Noel legal, tinha adoção legal. Então tinham vários, doutora Solidade fazia coleta seletiva no Miguel Seabra. Então assim, tinham vários juízes que tinham suas ações sociais e ambientais de formas isoladas. E a ideia do desembargador Oswaldo, na época, era de institucionalizar esses projetos, para que dessem condição a eles de poder ajudá-los, na realidade. Alguns não entraram, outros sim, aí funda-se o Núcleo de Ações e Programas Socioambientais, que eram esses que já existiam, teriam o nosso apoio, e outros que ele implantou, que aí vem Justiça na Praça, Justiça Escola, o primeiro juizado especial chega nessa época, o juizado do trânsito, né, o drive lá no Miguel Seabra. Então foram várias iniciativas, diário eletrônico e outro, foi muita coisa naquela época acontecendo. E ali é que a gente chega no tribunal, né? E depois a gente vai para o TRE, no TRE acompanhando a desembargadora, na época, aí eu já estava com a desembargadora Zeneide. A desembargadora Zeneide nos apoia nesses projetos desde antes, ela ainda em Ceará-Mirim, que ela já fazia o Judiciário Vá à Comunidade, Cafuné, Registro Civil, que tinha muitas crianças sem o registro. Então, ela já nos apoia, como sempre apoiou o tribunal, que ela apoiava todos os gestores do tribunal desde muito antes. E quando a gente chega com a ideia de Justiça na Praça, ela se encanta, né? E chega trazendo os projetos dela para essa praça, e a partir daí nunca mais parou. 2 anos ou 3 anos depois ela chega como desembargadora. No lançamento desse livro de vocês, que se pertence a um livro tríplice, porque é uma biografia, muita coisa de Zeneide, e o trabalho de vocês duas que fizeram essa maravilha. Por isso mesmo que ela, por conta da ação social dela no interior, foi homenageada no Teatro Alberto Maranhão, de uma maneira impressionante, com grupos que vieram participar naturalmente dela. Isso, né? Com artistas, com folclore, com cores e amores, né? Como ela diz. Então, Cores e amores, que é boa. Então tinha lá a orquestra do Museu do Vaqueiro, tinha os flautistas lá de Guamaré, tinha o Manuel Cavalcante, o Cláudio Cavalcante, o artista que se vestiu de boi. Foi muito legal, né? Foi um dia bem especial, merecidamente, e que tinha a cara dela, porque ela é isso, né? A desembargadora é essa pessoa sempre alegre e festiva. Olha, o nosso tribunal, que nos orgulha muito, porque há muita gente boa no tribunal trabalhando bem, fez uma coisa bacana. O que foi? Dar a Zeneide uma continuação de gente com a qualificação de Berenice Capuchu. Eu assisti, você assistiu também à posse de Berenice, e
Você lembrou uma frase dela que era muito boa, é que ela não vai substituir Zeneide. Zeneide é insubstituível. Foi assim? Foi a fala dela, né? Na fala dela, ela disse, Zeneide é insubstituível, né? E eu digo também, assim, não é, ninguém é insubstituível na realidade, mas nós temos mulheres de muito quilate, e eu acho que o nosso tribunal hoje chegou a desembargadora Berenice como a 7ª desembargadora, né, em todos esses anos de história. E cada uma de nós lá, hoje nós já somos maioria enquanto servidoras, né? Enquanto magistradas, está um número quase que igual, juízes e juízas, está quase que equivalente, se eu não me engano é 49, alguma coisa contra 51 alguma coisa. Então, assim, está bem parecido os números de magistrados. E a sequência, claro, que a partir da hora que se iguala no primeiro grau, a sequência é que cheguem mais mulheres no segundo, né? Então, é isso, a gente acha que hoje a gente está bem equivalente, assim, em número, em funções, as funções de direção, de gestão, já está muito equilibradas, né? E é isso, a gente luta para que uma cada coisa vez que seja era mais. preciso ver. Eu assisti a várias posses no tribunal. Nenhuma delas superou em brevidade e com uma destinação curiosa de apresentações ótimas. Do Ministério Público, da saudação, da presidência, a coisa rápida. Eu penso que é uma lição para os futuros juízes e desembargadores. Quem quiser entrar na magistratura tem que aprender com esse povo que sabe das coisas e que tem um caminho. Então eu acho que é uma coisa notável. Quero lembrar a posse de Berenice, ela disse muitas coisas bonitas, inclusive sobre Khalil Gibran, sobre essa homenagem que ela prestou indiretamente a Zeneide, mas ainda ela disse uma coisa mais ou menos o seguinte, que a celeridade no julgamento, que é uma coisa importante no Brasil que nós estamos vendo. Ela diz celeridade do julgamento, mas sem perder a qualidade. Eu acho que isso é a função básica do juiz, do desembargador, dos ministros, que tem que julgar, sim, com celeridade, mas com qualidade. Num país que tem sofrido tanto, que tem tantas coisas falhas. Justiça tardia não é justiça, né? Não é Já justiça. dizia os nossos antepassados juristas verdade. aí, né? Eu acho que é isso. E é isso que a gente tentou fazer, sabe, doutor Diógenes, em relação à justiça. Me diga uma coisa, natural, agora assim. você está com um livro pronto e até me deu o privilégio de apresentar, de fazer o prefácio, e sei que você escolheu já Cerejo, que com ele conviveu, sobre Luiz Maria Alves. Como é que despertou em você esse desejo de retratar uma figura tão importante na sociedade do Rio Grande do Norte e tão esquecida hoje? Então, eu quando cheguei na faculdade, eu fui, na realidade, muito antes da faculdade, em 82, quando eu voltei para Natal, primeiro eu trabalhei na Coca-Cola, ali na Prudente de Moraes, a primeira Coca-Cola, saía de porta em porta, Coca-Cola oferecendo, que era aquela Coca-Cola família e tal. Um dia, inclusive, eu recebi uma resposta, se perdoe, né? Porque a pessoa lá de dentro achava que eu estava pedindo esmola, né? E aí eu trabalhava ali, mas fazia tudo que era curso que aparecia naquele Senac, que antigamente o Senac oferecia muitos cursos, né? Gratuitos para quem não podia e tal. E ali eu chego no diário, para tirar as férias de uma pessoa, me chamaram e vagou uma vaga lá no departamento de cobrança. E me chamaram para fazer o teste. E o teste foi com o próprio Luiz Maria Alves, né? Ele sentava, botava um ditado para eu digitar numa máquina de datilografia que não tinha sequer corretivo. Essa carta eu errei 7 vezes seguida. Na 8ª vez, quando eu acerto fazer, ele disse, bote o carimbo. Eu tão nervosa estava que botei o carimbo de cabeça para baixo. Ele olhou para mim e disse assim, você vai ficar no seu... Sim, fora essa prova do ditado, tinha uma conta de multiplicar de 8 números. Você tinha que multiplicar aquilo ali. Eu tinha acertado a de matemática, mas a de português foi esse desastre.
E eu, nervosíssima, aí ele disse, minha filha, você vai ficar pela sua persistência. Ele disse para mim naquela hora ali. E eu trabalhei com Luiz Maria Alves, claro, que naquela época uma menina de 15 anos, eu não tinha nem muita noção de nada, nem querer fazer jornalismo eu queria ainda, porque eu não tinha nem muita noção. Mas foi uma época que a redação do Diário tinha Vicente Cerejo, tinha Cassiana Arruda, tinha João Neto, tinha muita gente boa. João Neto, figura também esquecida, uma figura interessante. Pois é, João Neto foi no Diário de Natal, de ASG, a diretor de redação, né? Então, assim, eram muitas figuras ilustres que ali existiam, Paulo Macedo, então, figuras que eu via de longe, que é aquela menina velha lá no cantinho. Fazia os editoriais, gente como Edgar Barbosa. Os cadernos de cultura, tinha Afonso Laurentino. Tinha muita gente boa mesmo, né? E era uma época muito difícil, os jornais eram feitos quase que manualmente, né? Era um negócio bem complicado. E aí, depois eu saio do Foi Diário. O cara que introduziu o offset no Rio Grande do Norte, foi o Luiz Maria Alves, né? Aí ele chega, na realidade, aí eu quando estou na faculdade já de jornalismo, já bem depois, 33 anos, aí eu com 8 temas, sem saber muito bem como era que eu ia fazer meu TCC, sobre o que eu ia fazer, e um professor meu, professor Duarte, ele hoje ainda é professor na UFRN, disse, por que você não escreve um livro reportagem sobre Luiz Maria Alves? Sim. Aí eu disse... Aí eu comecei a pensar naquilo ali, comecei a amadurecer a ideia. Eu já tinha conhecido Luiz Maria Alves, né? 20 anos antes. E aí eu fui começar a catar, a procurar tudo. Ele tinha aquele centro de documentação do Diário, naquela Rio Branco ali, que era fantástico, não sei nem que fim levou aquilo ali. Mas foi ali onde eu fiz toda a pesquisa, né, sobre ele, fora as entrevistas, que eu entrevistei o senhor, nem lembrava disso, mas eu entrevistei o senhor, acho que foi em 2000, entrevistei Cerejo, entrevistei Cassiano, João Neto, todo esse pessoal aí, a Luiz Lacerda, todo mundo. E Albimar Furtado. A grande, né? Figura, Aloysio. Albimar. Albimar, né? Albimar, inclusive, foi o sucessor dele, mas Albimar foi muito tempo diretor de redação dele, né? Meus amigos, minha amiga, vocês viram que maravilha esta figura humana, que eu tenho muita satisfação de ser amigo dela. Mas o tempo nosso é limitado, eu queria que você desse uma mensagem para os leitores, gente que lê e que aprende com os seus livros, com os livros nossos, com a cultura potiguar. Então, eu só tenho a agradecer a todos que me ajudaram na minha trajetória e continuam me ajudando, né? E me servindo de exemplo também, que eu acho que é isso, essa é a proposta, a gente ter de exemplos e sempre respaldar as futuras gerações de bons exemplos, né? E Luiz Maria Alves como desembargadora Zeneide, como os livros lá do Comitê Feminino e outros. Eu acho que todos os livros são muito importantes. Hoje eu fico muito feliz quando eu vejo minha netinha de 2 anos correndo atrás de livro, meu neto atrás de livro. Então eu acho que livro, né, é sempre muito bom, que seja eletrônico, que seja físico, que as novas gerações estão aí, gostam mais de ler o eletrônico. Eu ainda sou muito papel, né, eu sou um pouco traço. Mas é isso, então a mensagem é essa, gente. Leiam, busquem o que é história, não esqueçam nossas pessoas, né? Ontem eu pesquisando, rapidamente eu quero dizer isso, eu pesquisando, aí estava lá, doutor Diógenes foi monitor, não, foi estagiário na primeira prática jurídica da UFRN, né? Uma informação que eu não tinha. Então, ler é sempre muito bom, a gente sempre sabe coisas a mais. Meus amigos, eu trago sempre para vocês um livro que indico. Este me foi trazido por Francineide e que é um primor. Elas no Judiciário. Estava só em termos de e-book e hoje transformou-se em livro. Vocês estão vendo
procure ver, porque são as mulheres do Judiciário do Rio Grande do Norte que tanto engrandecem ao nosso Estado. A de hoje eu sempre faço essa frase para minhas filhas, todo dia de manhã mando para algumas pessoas queridas estas frases. A de hoje é a seguinte: tornar alguém consciente é um afago a quem tem ânimo docente. Fique sempre conosco no programa da TV Futuro, que estará sempre com você. E divulgue, por favor. Estará sempre com você aos sábados, às 8 horas da manhã e domingo ao meio-dia. Baobá, semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá.